Sem mais delongas agora, queria chamar aqui, né, a nossa apóstola que vai estar ministrando a palavra de Deus hoje. Ela pastoreia Eclésia Miami, ela pastoreia Eclésia Boca Raton, ela pastoreia Eclésia Arraial do Cabo, ela pastoreia Eclésia Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, ela pastoreia também a mulherada aqui também de São Gonçalo. Então eu queria com muito carinho chamar aqui a apóstola Renata, por favor, vem para cá, vamos recebê-la. Glória a Deus. Sentado mesmo, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da tua serva. Obrigado pelo sim, pelo amém, dela poder estar aqui hoje, sendo esse canal, esse instrumento para abençoar as nossas vidas. Usa, Senhor, a apóstola Renata, para trazer a tua palavra aos nossos corações, Pai. Que ela possa encontrar aqui o púlpito que ela tem em Boca, em Miami, e que ela se sinta em sua casa para poder pregar a tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor, Eclésia São Gonçalo, povo lindo. Como eu amo estar aqui com vocês. Essa aqui também é minha casa, que eu me sinto muito, muito feliz sempre quando eu estou aqui. Estávamos aqui no sábado agora, na conferência Atualize. Quem esteve aqui na conferência Atualize, gente? Gente, essa conferência Atualize, realmente ela marca as nossas vidas. Eu saí daqui completamente renovada, transformada, fui afiada pelo Senhor para mais uma temporada, amém? Porque o nosso Deus, Ele faz assim, Ele vai nos renovando, vai trabalhando na nossa vida. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com os meus cunhados, que eu tanto amo, com a minha sobrinha linda, maravilhosa, com a minha sogrinha, gente, Gente, eu quero levar minha sogrinha lá para a Flórida, ela não quer ir, gente. Só porque tá de apartamento novo, gente. É mole isso, gente. Só porque tá morando agora na frente da igreja. Dona Nilce, a senhora vai comigo para a Flórida. Me ajuda em oração, amém? Tá toda boba e não quer ir mais com a gente para lá. Meu Deus, estou aqui com os meus irmãos, minha família, os pastores, que são pastores, mas são nossa família. Gente, que alegria, os nossos amigos, que alegria estarmos aqui. Olha, eu vou falar para vocês que vai ser um desafio muito grande para mim pregar. Vocês sabem que eu já ministrei aqui muitas vezes com vocês, e pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Deus sempre usa os vasos, né? Porque nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus é tudo, né? E é Ele que faz todas as coisas. Só que hoje, gente, eu estou assim emocionalmente um pouco abalada, porque esses últimos dias foram dias realmente muito especiais para a gente. A cara em casa amanhã, e tá assim um misto de sentimentos no nosso coração. O Ítalo casou no ano passado com a Isabelle, mas eles moram ali pertinho da gente. A Karen vai casar e vai morar longe da gente, vai lá para Orlando, não vai estar mais tão pertinho. Então eu e o apóstolo Leonardo, a gente está assim num misto de sentimentos. E eu estou assim com o meu coração, assim, sabe? Só Jesus na causa, para amanhã, né? Amanhã vai ser um dia lindo, eu tenho certeza disso. Então me amem hoje, amém, gente? Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E enquanto eu estava orando e pedindo ao Senhor essa palavra para essa quinta do encontro, eu quero dizer uma coisa para você. Essa quinta do encontro é um culto muito específico. Eu gosto muito desses temas que Deus dá ao pastor Luciano. A gente já teve Quinta da Cura, e inclusive a gente replicou isso lá em Miami, que a Eclésia São Gonçalo para a gente tem sido assim uma igreja referência, uma igreja que tem nos abençoado muito em vários aspectos e de várias formas. E nós fizemos lá a Quinta da Cura, lá em Miami também. E essa Quinta do Encontro, quando eu estava orando por essa palavra, o Espírito Santo falou comigo: filha, cada vez que o meu povo se prepara para me encontrar, eu tenho algo novo para derramar sobre a vida deles. Então, que você possa sempre ter esse desejo, esse entendimento no seu coração, que cada quinta do encontro é um encontro novo com o Senhor, amém? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48 ao 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 48 ao 50. A Karen não está aqui, gente. Só está faltando a Karen para a família estar completa, porque ela está lá nos últimos ensaios, junto com o nosso genrinho. Estavam lá dançando, lá no prédio do pastor Luciano e da pastora Joyce. Dançando lá debaixo do prédio, ensaiando a dança de amanhã. Eu falei, gente,
Vocês estão achando que vocês estão em casa? Mãe, não tinha outro lugar, então a gente planejou dançar lá na igreja, mas a igreja tem culto, então é aqui no prédio da tia Joyce mesmo. Glória a Deus por isso, estão lá ensaiando, por isso que ela não está aqui com a gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 48 a 50, diz assim, olha, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Vamos orar? Senhor, nessa noite, eu quero apresentar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Nós saímos da nossa casa, nos preparamos para realmente te encontrar. E Pai, cada encontro com o Senhor é um novo tempo, é um recomeço, é uma nova história, porque o Senhor é aquele que faz coisas novas nas nossas vidas. E eu quero declarar que essa noite será uma noite, Senhor, de recomeços, porque filhos entraram aqui com alguns gigantes a serem vencidos, mas hoje eles vão sair daqui com a pedra na mão para derrubar esse gigante. Filhos entraram aqui com alguns gigantes, tentando tirar graça, tentando intimidar, mas a partir dessa noite, esses filhos sairão daqui vitoriosos, assim como o Senhor fez com Davi. Eu quero apresentar minha vida diante do Senhor como apenas um instrumento, porque nada sou, completamente dependente de Ti. Eu me coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Gente, esse é um texto que a gente conhece muito bem. Os nossos filhos cresceram, muitos de vocês aqui cresceram ouvindo sobre Davi matar Golias. Quantos teatros na igreja nós já fizemos com Davi matando Golias? É uma passagem muito conhecida. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer trazer algumas verdades para a gente à luz desse texto. O cenário dessa batalha, nós precisamos entender que ele não começou em Golias. O cenário dessa batalha, ele não começa ali naquele vale, aonde os filisteus estavam de um lado, Israel estava de outro lado, e então aquela batalha travada ali, e esse Golias intimidando o povo de Deus, tentando envergonhar o povo de Deus, não começou ali essa batalha. É importante nós entendermos que a batalha contra Golias começou antes mesmo de Davi tomar a decisão no coração dele, de ir lá e derrubar aquele gigante. Essa batalha começa na vida do rei Saul. Porque se nós formos ali entender o texto, se nós formos estudar o que estava acontecendo na vida de Saul naquele momento, Saul, ele foi um homem consagrado por Deus. Todos nós aqui sabemos que ele foi um rei, que Samuel foi lá, ungiu para que ele fosse rei de Israel. Só que Saul, ele começou a se desviar do propósito a qual Deus tinha na sua vida. Em que sentido Saul estava se desviando? Ele começou a se desviar porque ele começou a desobedecer ao mandamento do Senhor. Ele começou a desobedecer às ordens, às palavras de direcionamento que o próprio Deus tinha dado para ele. E agora Saul, ele começa a fazer com que o povo de Deus começasse a sofrer. E eu quero dizer uma coisa para você. Existem gigantes que se levantam na nossa vida, que não é porque Deus está permitindo o gigante vir. Não é porque o inimigo está se levantando contra a nossa vida. Mas existem gigantes que se levantam contra a nossa vida porque nós desobedecemos a voz de Deus. Porque Deus nos direciona. Deus nos mostra a direção. Deus nos traz a sua palavra e o seu direcionamento. Mas se nós não decidirmos obedecer, então nós estamos abrindo uma brecha, estamos abrindo uma legalidade para alguns gigantes surgirem na nossa vida.
Saul, ele era o rei de Israel. Israel, ele tinha um rei, tinha um exército. Israel tinha armas, mas estava paralisado. Gente, o cenário era um cenário vergonhoso, porque Saul, ele era o rei de Israel, mas ele estava com tanto medo de Golias, que ele começou a pedir para o seu comandante, Abner, para os seus soldados, tentar achar alguém que pudesse lutar contra Golias. O Saul, ele estava tão, assim, fora da vontade de Deus, ele estava dando tanto lugar às coisas pessoais, às vontades pessoais dele, querendo viver aquilo que ele estava escolhendo e não a voz de Deus e não a direção de Deus, que ele estava completamente paralisado. Saul, ele desobedece a Deus e ele começa a fazer tantas coisas erradas. Antes de chegar a esse momento, você vai ver um texto que vai te mostrar que Saul, ele precisava esperar Samuel para poder oferecer sacrifícios a Deus. Só que Saul, ao invés dele esperar o profeta Samuel chegar, ele achou que porque ele era rei, aí entrou a vaidade. Porque o maior problema na vida de um homem e de uma mulher é quando o orgulho e a vaidade entram no coração do homem e da mulher. O orgulho foi o mesmo sentimento que entrou no coração de Satanás, que Satanás sentiu quando ele ainda era o anjo que erguia lá o coro celestial diante de Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ao orgulho. Ele quis subir nas alturas, ele quis ser como o Altíssimo. O orgulho, ele faz com que o homem saia completamente do propósito de Deus. Saul, ele faz isso. Ele não espera Samuel chegar, gente. Saul não poderia oferecer sacrifícios diante de Deus. Somente o profeta Samuel e sacerdotes poderiam fazer isso. Só que porque ele era rei, ele achava que ele poderia decidir as coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Só que se nós não vivermos a palavra de Deus, nós vamos decidir fazer coisas, decidir tomar decisões, fazer coisas que não estão na direção de Deus. E aí com isso, os Golias se levantam. E aí o que acontece com Saul? Saul, ele desobedece e Deus reprova a atitude de Saul. Por causa de todos esses pecados que Saul começou a cometer diante de Deus, depois mais para frente, sabe o que ele faz? Deus fala para ele assim: você vai lá na terra de Amaleque e você vai matar todos, o rei, todo mundo, e você não vai trazer nada daquela terra. E aí o que Saul faz? Quem lembra, gente? Saul vai lá, ele mata todo mundo, só não mata o rei. E ele também traz uns bois, uns animais, porque ele achou que eram muito bonitos. O nosso problema às vezes é isso também. A gente quer achar muita coisa que Deus não quer que nós venhamos a fazer ou decidir. E é por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, vive com discernimento no Senhor. Se tem um dom que você deve pedir todos os dias para Deus, é o de discernimento espiritual. Para que você não venha tomar atitudes da sua própria vontade, como Saul estava fazendo. E aí o que acontece? Mediante a todo esse cenário, Saul, ele então abre essa porta. Esse foi o grande problema. Ele deixou de depender de Deus para depender dele mesmo. Ele deixou de obedecer à voz de Deus para a vaidade entrar, o orgulho entrar, a autossuficiência entrar. Saul, ele começou humilde, mas ele terminou governando sem nenhuma direção espiritual. O texto vai nos mostrar que o Espírito de Deus, ele se retira de Saul. Gente, vocês lembram que Saul, ele era atormentado por espíritos malignos? Mas por que isso acontecia? Porque Saul estava dando toda essa legalidade para o mal, para que o inferno se levantasse contra a vida dele. Ele mesmo fez isso. Então aqui a gente traz um grande ensinamento. Nem tudo que acontece na nossa vida é coisa do inimigo, é coisa do diabo, ou então é algo que você sabe, porque Deus está me permitindo passar por isso. Muitas coisas somos nós mesmos que permitimos acontecer. E aí, mediante a todo esse cenário, Saul, ele tinha uma aparência de espiritualidade, mas ele não tinha uma vida mais com Deus. Saul, ele era completamente diferente de Davi. Agora eu quero começar a fazer aqui uma comparação
de Saul com Davi. Enquanto Saul, ele era um homem vaidoso, Davi não tinha vaidade nenhuma. Davi, ele era um pastor de ovelhas, obediente ao pai, que vivia lá no campo, pastando lá, cuidando dos rebanhos do pai dele. Um menino, que ele era um menino ainda, ele era um menino adorador. Um menino que tinha prazer em adorar a Deus lá de trás das malhadas. Ainda quando ninguém conhecia Davi, ele já era um homem diferente. Ainda quando os holofotes não estavam em Davi, ele já fazia diferença. Enquanto Saul perdeu a presença, Davi valorizava a presença. Enquanto Saul vivia de aparência, Davi vivia de altar. Enquanto Saul confiava na sua posição, Davi confiava em Deus. E é exatamente aqui, trazendo a vida de Davi nessa noite, que nós vamos aprender como que nós vamos derrubar gigantes. O tema dessa mensagem é a fé que derruba gigantes. Eu não sei se você está aqui nessa noite e você tem alguns gigantes. Quem aqui tem alguns gigantes que precisam ser derrubados na sua vida? Eu quero dizer a você nessa hora que Deus vai te dar novas armas espirituais. Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai abrir o seu discernimento. Vai ampliar o seu discernimento espiritual. E muita coisa que você não estava entendendo, a partir dessa noite, você vai entender. Quem recebe essa palavra, gente? Você vai entender. Porque essa pergunta surge para mim e para você. Quais características existiam em Davi que fizeram dele um homem capaz de derrubar gigantes? Quais características tinham nesse homem? A primeira, Davi, ele não tinha aparência, ele tinha adoração. 1 Samuel 16:7 vai dizer: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi não tinha aparência de guerreiro, ele não tinha uma armadura, ele não tinha experiência militar, mas ele tinha o mais importante, ele tinha altar. Ele tinha um altar de adoração. O Golias, ele era treinado para a guerra, mas Davi era treinado na presença de Deus. Aleluias! Davi, ele era um menino que ele estava sendo preparado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor via quando ele adorava no campo, ele vencia no vale. Golias, ele caiu lá em público, quando Davi matou Golias. Só que Golias, na vida de Davi, já tinha sido derrubado no secreto. Sabe quando começa você viver as suas vitórias? Sabe quando começa você a derrubar os seus gigantes? Não é quando Deus te dá a vitória no público, mas é lá no seu secreto, é lá no seu quarto de guerra, é lá quando você entra no seu quarto, só você e Deus, e você começa a orar, você começa a batalhar as suas batalhas, a guerrear contra os seus gigantes. É ali que nasce a sua vitória. Davi, ele sabia que as suas vitórias nasciam no seu tempo com Deus. Aleluias. Nesse texto, Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7, quantos lembram? Jessé tinha os filhos, aí o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé. E então, Jessé manda chamar todos os filhos. E aí vai apresentando os filhos para o profeta. Quando aparecem os filhos, ali Eliabe, os demais filhos de Jessé, o profeta achou que fosse um daqueles meninos por causa da aparência. Só que naquele momento Deus falou para ele: eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração, eu estou procurando aquele a qual eu conheço o coração. Será que Deus pode olhar para você hoje e conhecer o seu coração? Aleluias, de servo apaixonado, de adorador a esse Deus tão maravilhoso. Então, em primeiro lugar, Davi, ele não tinha aparência, ele tinha adoração. Em segundo lugar, Davi, ele tinha obediência e não espírito independente. Aqui é um grande problema, gente. 1 Samuel 17:20 diz assim, levantou-se Davi pela manhã e foi como Jessé lhe ordenara. O pai de Davi, Jessé, ele sabia que o povo estava lá na batalha, lá no campo da batalha com os filisteus. Ele manda Davi ir até o campo e Davi obedece ao pai. Apesar
de toda a situação que ele vivia em relação aos seus irmãos. Ele não desobedeceu à direção do pai. Ele vai até aquele campo sem nenhuma pretensão. Isso é lindo, gente. Quando Deus tira o homem de detrás das malhadas, quando Deus ele vai levantar um homem porque ele conhece o seu coração. Davi, ele era obediente e ele não tinha um espírito independente. Davi, ele não foi ao campo procurando um palco, porque hoje nós precisamos entender isso. Hoje, muitos estão procurando palco, as luzes, os holofotes, o reconhecimento, os seguidores. Muitos estão procurando isso. Mas isso para Deus não é nada. Deus não está preocupado com quantos seguidores nós temos, o quanto que nós somos famosos na internet. Deus, ele vê o nosso coração de obediência. Queridos, nessa noite, em nome de Jesus, se você precisa voltar para o caminho da obediência, o Espírito Santo está falando aqui comigo. Se você precisa voltar para esse caminho de obedecer a palavra de Deus, a direção de Deus na sua vida, a direção que Deus dá através da vida do seu pastor, da liderança a qual Deus tem colocado sobre a sua vida, faça isso o mais rápido possível. Porque o caminho da desobediência é um caminho tortuoso. Davi, ele tinha um caminho de obediência. A fé verdadeira, ela não produz rebeldia, mas ela produz obediência. Quem não aprende a obedecer ordens pequenas, não suporta guerras grandes. Quem não sabe obedecer ordens pequenas, Deus ele vai conhecer cada um de nós através das pequenas coisas. Se for fiel no pouco a Deus, então sobre o muito ele vai te colocar, não é assim que a palavra nos ensina? Então Deus ele vai fazendo assim com a gente. Ele vai dando ali um pouquinho, ele vai permitindo a gente viver um pouquinho, cada dia mais e mais. Mas ele quer ver a nossa obediência, porque dessa forma ele vai conhecer o nosso coração. Então Davi, ele tinha obediência e não um espírito independente. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo está pedindo para eu poder continuar falando algo dentro desse ponto ainda. Hoje em dia, a gente tem visto muita coisa assim, até na internet mesmo, uma resistência, até mesmo sobre a questão da autoridade espiritual sobre a nossa vida, sobre a submissão às autoridades. A gente tem visto assim tanta gente ensinando tanta bobagem, sabe, gente? Aqui na Conferência Atualize, nós vimos aqui o bispo... Qual era o nome do bispo mesmo, gente, que estava aqui? Júlio Vertúlio. Amém? Um homem de Deus. Nós não conhecíamos aquele bispo, mas como que Deus usou aquele homem. E ele falou sobre Elias e Eliseu. E ele falou de uma forma tão profunda sobre como que um homem, quando ele entende que ele precisa de uma cobertura espiritual, ele precisa de ter um discipulador, alguém que cuida dele, alguém que vai orar por ele, alguém que ele vai prestar contas da sua vida. Todos nós precisamos fazer isso. Não dá para sermos independentes e vivermos a nossa vida dessa forma. Porque no dia que a gente pecar, no dia que for o dia mau, para quem nós vamos prestar contas? E isso é muito sério. Nós aprendemos com a palavra de Deus que nós precisamos sim de direcionamento. Precisamos sim, o Elias tem o Eliseu. E todo Eliseu precisa do Elias. Isso é tão lindo, o discipulado é bíblico. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Gente, isso é o que Deus tem pra gente. Então, quando nós somos obedientes, nós não vamos ter um espírito independente. Em terceiro lugar, Davi, ele tinha dependência e não autossuficiência. Porque no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37 diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Sabe qual foi esse momento aqui? Vocês lembram quando ele foi falar com Saul, que ele queria ir até o Golias? Aí o Saul começou a falar para ele, mas menino, você é pequeno, você é magrinho, você não tem possibilidade nenhuma. Quem é você? Você não é um guerreiro. Em outras palavras, quem é você para querer derrubar um gigante que todo o meu exército não quer ir? Que eu, sendo rei, estou com medo desse gigante. E aí Davi, sabe o que ele fez? Ele falou, o Senhor. Olha como que ele falou com Saul. Olha a diferença de como estava Saul e de quem era Davi. Ele falou assim, ó, o Senhor me permitiu matar urso,
O Senhor me permitiu já viver essa experiência de guerrear contra pequenos gigantes e vencer. Então, o Senhor vai me dar essa vitória. A diferença era que Davi, ele tinha total dependência do Senhor. Ele não era autossuficiente. A fé de Davi foi construída no secreto, lá de trás das malhadas. Golias confiava na espada, mas Davi confiava no Senhor. E eu quero te perguntar uma coisa: em quem você tem colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança no seu trabalho? Na sua conta bancária, quando cai seu pagamento todo mês? Você tem colocado a sua confiança no seu chefe? Ou até mesmo num homem, alguém que você tem colocado a sua confiança, nos seus bens materiais? Ei, a sua confiança tem que estar no Senhor. A palavra nos ensina assim, olha: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, todavia, farei menção ao Senhor. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. Quando o dia mau chegar, quando os gigantes se levantarem, não olhe para o gigante, não olhe para a adversidade, olhe para o Deus que você serve e coloque a sua confiança nele, em nome de Jesus. Coloque a sua confiança nele, porque Davi, ele confiava no Senhor. Aquilo que você vence, muitas vezes escondido no seu secreto, se torna o seu testemunho para vencer em público também. Só você sabe o que você tem vencido até aqui. Só você sabe as suas lutas diárias, as suas guerras, e como que você tem vencido até esse dia. E eu tenho uma boa nova para te dar. Deus vai te dar vitórias, querido, minha querida. Essa guerra travada, eu quero declarar aí na sua casa, que toda guerra travada, toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a sua vida e contra a sua casa, em nome de Jesus, nessa noite, o Deus de Davi, o Deus de Israel, o nosso Deus, está jogando por terra em nome de Jesus. Confie, acredite. Confie nesse Deus, aleluias. Não se deixe intimidar. Davi não se deixou intimidar com o tamanho de Golias. Davi não se deixou intimidar porque estavam rindo dele. Davi não se deixou intimidar pelas palavras contrárias. O que é que tem te paralisado, meu irmão? O que é que tem feito você paralisar e não avançar? Eu vim aqui nessa noite para declarar: chega desse tempo de paralisia na sua vida. Vamos avançar, meu irmão. Vamos avançar, minha irmã. Chega de ficar no mesmo lugar. Para de ficar achando que aonde você tá bom. Deus quer te usar. Quem quer ser usado por Deus? Você vai ser um líder de célula que vai multiplicar ainda nesses próximos 6 meses. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua rede vai crescer, vai multiplicar, que você vai aí, se tornar um supervisor de distrito, de área, de setor. Você vai crescer tanto. Você que ainda não lidera uma célula, você tem medo de liderar uma célula. Eu não sei o que você pode ter ouvido de alguém. De repente você não abre a sua porta da sua casa porque alguém te falou alguma coisa. Meu irmão, abre a porta da sua casa para ser uma célula. Deixa Deus ir lá para sua casa e mudar histórias. Deixa Deus usar a sua vida. Pastor Luciano, eu declaro, quantas células nós temos? 110 células nós temos aqui em São Gonçalo. Eu quero declarar uma multiplicação superabundante até dezembro. Eu quero declarar que o pastor Luciano vai ter um grande problema. Essa obra vai ter que terminar muito rápido, porque esses líderes de célula, eles vão começar a avançar, derrubar gigantes, e essa obra vai acontecer. E sabe por quê? Porque Deus vai usar você para alcançar a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, aquele seu amigo de trabalho que vive falando com você que não aguenta mais, que está pensando em desistir. Deus vai usar a sua vida. Gaste o seu tempo ganhando as vidas, porque a gente não tem mais tempo a perder. Gente, Davi, ele tinha estratégia e não achismos. Quando Davi, lá em 1 Samuel 17:40, ele escolhe 5 pedras. Davi não foi despreparado. Ele estava preparado para matar, não era só Golias, mas os outros 4 gigantes que estavam ali.
Davi, ele tinha estratégia. Meu irmão, você está precisando de estratégia? Quem quer a estratégia dos céus? Eu tenho visto um tempo onde Deus está dando estratégias para homens que vivem no secreto. Homens que entram na porta do seu quarto, fecham e buscam ali na sua presença. Olha, eu tenho visto Deus dar estratégias a homens que querem ser usados pelo Senhor. Eu tenho visto Deus dar estratégias para homens apaixonados pela sua obra. Hoje eu estava ouvindo um testemunho do pastor, eu esqueci o nome do pastor, mas é o esposo da René Murdock. Quem lembra desses pastores americanos que teve um filme deles aí? Vocês lembram a fé do impossível? A fé que move o impossível, alguma coisa assim. Não sei se vocês viram esse filme que foi feito aqui no Brasil. Conta a história, vou falar rapidinho aqui, de uma família americana que veio para cá. Eles moram na Barra da Tijuca, acho que moram lá ainda. E a pastora estava correndo lá na praia, fazendo lá o exercício dela. E um mendigo lá pegou uma barra de cimento, bateu na pastora. A pastora ficou entre a vida e a morte. E nesse processo dela, entre viver ou morrer, Deus fez um grande milagre através da vida dessa mulher, a família, aquele hospital, aqueles milagres que só Deus faz, virou filme. Se você não viu, então veja, porque é lindo. E eles têm um ministério que está crescendo muito aqui no Brasil. E eles estão com uma rede de escolas. Aqui em São Gonçalo tem Legacy, Escola Legacy, eles que são fundadores dessa escola. E o pastor, ele estava contando num testemunho que eu vi hoje com o apóstolo. Ele estava falando assim, olha, eu estava pedindo a Deus uma estratégia para poder trazer recursos para a igreja, mas de uma forma que eu pudesse abençoar o povo da igreja. Porque eu queria que o ministério crescesse, mas estava faltando recursos. Deus falou para mim, abre uma escola completamente cristã. Uma escola que vai fazer a diferença. Gente, eu não sei daqui de São Gonçalo, mas a Legacy de Cabo Frio, de São Pedro, são escolas cristãs de verdade. Escolas consagradas, onde os alunos estão ali aprendendo a palavra de Deus também, não só a matéria que eles têm que aprender. Deus deu uma estratégia para esse homem. Hoje ele já tem mais de 70 escolas aí espalhadas pelo Brasil. E vai crescer muito mais. Por quê? Porque Deus dá estratégias para aqueles que buscam a sua presença. Para aqueles que têm um coração adorador, como o de Davi. Davi, ele teve estratégia. Ele pegou as 5 pedras. Ele foi lá no ribeiro. Ele escolheu as pedras. E ele teve as estratégias que Deus deu. Fé não é irresponsabilidade. Fé é obedecer à estratégia de Deus. Davi recusou a armadura de Saul, porque o texto também vai mostrar que Saul, ele quis dar armadura para Davi. Só que Davi, ele recusou usar a armadura de Saul. E sabe o que o Espírito Santo está falando aqui comigo para falar para você? Chega de você querer pegar a armadura de alguém e tentar usar na sua vida. Você não precisa ser sombra de ninguém. Você não precisa usar as estratégias de alguém. Você pode viver aquilo que Deus tem para você. E você pode ter a sua armadura, as suas estratégias. Deus vai dar a você. Meu irmão, creia nisso em nome de Jesus. Você que é líder de célula, Deus vai dar novas estratégias para você. Você que é pastor, Deus vai dar novas estratégias para você. Você que é um adorador, aleluias, Deus vai te dar canções. Oh, aleluias. Ora caiandaia xere bandarabácia. Ora ia che cantarabasai. Miriam, está chegando um tempo de canções da Eclésia São Gonçalo começarem a descer aqui nesse altar, como o rio que corre do trono de Deus. Deus vai dar canções a vocês. Deus vai dar letras a vocês. Deus vai dar a vocês as canções que vocês devem cantar. O apóstolo Ari, que é a nossa cobertura espiritual e que também é o avô de vocês, né, vamos dizer assim, ele cuida da gente, a gente cuida dos pastores de vocês. O apóstolo Ari, ele sempre ensinou isso para mim e para o pastor Léo. Queridos, vocês têm que cantar aquilo que a igreja de vocês vivem. Cada estação que a igreja está vivendo, eu quero declarar que vocês vão cantar louvores de adoração a Deus. Nessa estação de amar e servir, a paixão é o que nos move, ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Deus vai dar a vocês. Davi, ele teve estratégias. Davi, ele não ficou usando apenas de pensamentos ou achismos, porque, gente, nós somos humanos, nós somos falhos. Muitas vezes nós vamos achar coisas,
pensar coisas, até fazer coisas que não são estratégias de Deus. E é por isso que você deve orar. Ore e peça a Deus: Deus, me dá estratégia. Senhor, esse problema que eu estou vivendo, esse gigante que eu preciso derrubar, eu já não sei mais o que eu faço. Meu irmão, chega de guerrear contra o mesmo gigante. Vamos derrubar esse Golias a partir dessa noite. Vamos acabar com essa história. Vamos fazer como Davi fez. Davi, ele foi para aquele vale, ele falou: é esse incircunciso aí que está tentando envergonhar o nome do meu Deus. Então ele vai ver agora quem é o Deus que eu sirvo. Ele vai ver agora quem é o Deus de Israel. Ele vai ver agora quem é o Deus Todo-Poderoso. Davi tomou uma decisão, ele não ficou achando nada. Ele não ficou pensando nada. Ele orava, ele buscava diante de Deus estratégias para vencer os gigantes. Aleluia. É chegado um tempo que Deus, Ele está trazendo sobre a igreja dEle estratégias para tirar o povo do inferno e levar o povo para o céu. Deus está trazendo estratégias. Aleluias. Aleluias. Sexto e último lugar, gente. Como assim? Gente, tá vendo, pastor Luciano? Tá vendo? Gente, Davi, ele tinha atitude. E ele não ficava num comodismo. Ele tinha atitude. 1 Samuel 17:48 diz que Davi correu. Gente, Davi era muito doido. Davi correu de encontro ao filisteu. Gente, esse menino, ele era muito doido, ele era muito cheio de Deus. Ele era muito cheio de Deus, não é verdade? Davi, aquele pequenininho franzino, sem nada, sem espada, sem capacete, sem nada, gente. Só com as pedrinhas dele ali, a funda dele, sem nada, naturalmente falando, né? Mas, naturalmente olhando para Davi, eu fico imaginando, gente, eu fico imaginando a cena. Saul, os soldados de Israel, os filisteus, os 5 gigantes, Golias. Gente, eles devem ter ficado assim: quem é esse menino louco? O que ele está fazendo? O texto diz que Davi foi correndo, ele não fugiu. Ei, chega de fugir dos gigantes. Chega de fugir dos problemas. Chega de fugir daquela situação que você precisa resolver. Chega de fugir de alguém que você tem que perdoar, que você tem que liberar seu coração. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai ter mais nenhuma pendência com ninguém a partir dessa noite, porque você vai resolver os seus problemas e matar os seus gigantes. Pastora, você não sabe o que aconteceu. Foi muito sofrimento para mim. É um gigante muito grande. Não tem gigante grande que Deus não possa derrubar, meu irmão. Não tem Golias, não tem ninguém que Deus não possa matar por você, ou então te dar estratégias para você matar. Davi, ele foi correndo, ele teve atitude, enquanto todo mundo recuava. Oh, aleluias. Davi, ele avançava, aleluias. Enquanto todo mundo recuava com medo de Golias, Davi, ele avançava. Cadê os Davis aqui nessa noite? Enquanto todo mundo recuava, Davi, ele só avançava. Ele foi correndo até o filisteu. Aleluias, aleluias. A fé verdadeira, ela vai produzir movimento. Não dá para você vencer gigante sentado, salvo e satisfeito. Não dá para você vencer esse gigante que está contra você, contra a sua família. Esses demônios que tentam contra a sua família, contra os seus familiares que ainda não se converteram. Eu quero declarar que a sua casa vai se converter. Eu quero declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Mas não tem como você viver essa promessa se você não orar, se você não jejuar, meu irmão. Tem casta de demônio que só sai com jejum em coração. Tem que jejuar. Tem que orar, tem que se colocar diante do Senhor, tem que fazer como Davi, vai para cima, meu irmão, vai para cima, para de fugir, para de recuar. Ei, Deus está te dando um projeto, Deus está falando aqui comigo, Deus está te dando um projeto.
Tem um irmão aqui, ó. Deus está te dando um projeto. E você está tentando recuar por causa das palavras contrárias que você está ouvindo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer a você: avança, avança com esse projeto. Avança, meu irmão, com fé. Avança como Davi fez, porque isso é de Deus na tua vida. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Davi, ele teve atitude. Davi, ele entendeu que a fé, ela produz movimento, gente. Vamos ficar de pé? Aleluias. O gigante que cai diante de você hoje será testemunho para libertar muitos amanhã. Golias, ele caiu. Não foi por causa da pedra, não foi por causa da funda. Golias, ele caiu porque Davi falou para ele. Quando Davi, ele vai correndo em direção a Golias. E aqui eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Ele vai até o Golias ali correndo, com uma fé tão grande, que ele fala para Golias assim, ó: você vem contra mim, com escudos, com espada, mas eu vou contra você, através do Senhor dos exércitos, do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Aleluias. Não é no nome do político. Não é, não, meu irmão, que você vai vencer esse gigante. É no nome de Deus. É no Senhor dos exércitos. E nessa hora eu quero orar por você. Aleluias. Feche os teus olhos por um momento. Por um momento. Eu quero que você, nesse momento, você feche os teus olhos. O que é que está te intimidando? O que é que está tentando fazer você ficar paralisado? Qual é a palavra que você tem recebido, que tem tentado fazer você retroceder e não mais sonhar e não mais acreditar? Deus, nessa noite, Ele está dando a você estratégias novas, porque Deus, Ele vai usar você de uma forma surpreendente. Foi muito surpreendente o que aconteceu com Davi. Foi muito surpreendente o que Deus fez com Davi. Ninguém esperava que aquele menino franzino, que aquele menino, sem nenhuma possibilidade de vencer, vencesse aquele gigante. E Davi, ele não só venceu o gigante, ele não só derrubou Golias, como ele pegou a espada do inimigo, ele foi lá na cabeça do inimigo. Ei, você tem derrubado gigantes, mas você precisa arrancar a cabeça desse gigante, porque não adianta você derrubar, você tem que matar esse gigante. Arranca essa cabeça desse gigante. Se é uma vontade de usar drogas de novo, eu quero declarar que o Senhor, Ele toca na sua vida e te liberta. Ele te liberta, Ele te liberta. Chega disso, chega de ficar com medo, de voltar ao vômito. Em nome de Jesus. Deus é com você, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Vença os seus medos. Vença a intimidação. Aleluias. Oreia shiri cantarabás. Hoje é noite que Deus está te dando novas estratégias para você poder arrancar a cabeça do gigante. Chega de ser envergonhado. Chega de ser envergonhado. Deus vai te honrar. Eu declaro sobre a sua vida, a dupla honra de Deus virá sobre a sua vida. Deus honrou Davi, porque Davi, ele derrubou o gigante e ele arrancou a cabeça do gigante. Aleluias. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, choro dura, oh, choro dura uma noite, mas De repente você chegou aqui hoje ela vem pela e
Esse gigante tem feito você chorar, tem feito você pensar em desistir. Mas hoje, o Senhor, Ele renova a tua fé. Uma fé que derruba gigantes. Hoje Ele renova a tua fé, meu irmão. Hoje Ele renova a tua fé, minha irmã. Recebe esse renovo do Senhor. Recebe essas novas armas espirituais. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluias. Deixa eu falar uma coisa pra você. O tempo que Davi ainda estava no campo, apacentando as ovelhas do pai dele. O tempo que Davi estava esquecido, porque Davi, ele foi esquecido. Ah, tem mais um filho. Davi era um improvável. Davi era um menino que muitos não acreditavam nele. Davi era um menino que muitos nem lembravam que ele existia. Não acreditavam que Deus tinha algo na vida dele. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Você que entrou aqui nessa noite e você tem vivido por momentos assim na sua vida, aonde muitos não acreditam naquilo que Deus tem na sua vida. Quem sabe você mesmo não tem mais acreditado. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite e você tem se sentido intimidado pelas pressões dessa vida, se você tem se sentido, sabe, atemorizado por causa dos gigantes, eu quero declarar sobre a sua vida esse novo tempo de uma fé que derruba gigantes. Esse novo tempo que você vai derrubar os gigantes que tem tentado te envergonhar, que tem tentado envergonhar a sua casa, a sua família, que tem tentado destruir o seu casamento. Ah, querido, em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, nessa noite eu declaro a vitória do Senhor na sua vida. Eu declaro Deus te dando estratégias, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, não permita mais que o filisteu, que esse gigante, que esse incircunciso fique tirando graça do seu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, traz novas armas espirituais. Fala com essa mãe aquilo que ela precisa fazer para que esse filho saia das drogas. Deus, em nome de Jesus, essa mulher que tanto chora por causa do seu marido, porque ela não aguenta mais tanto sofrimento nesse relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra esse gigante, meu Pai. Transforma a vida desse homem, liberta a vida desse homem em nome de Jesus. E aquele filho que entrou aqui nessa noite, pensando em desistir de tudo, Deus, renova as forças desse filho, renova a fé desse filho. Renova, Senhor, renova, em nome de Jesus, todo peso. Oh, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Trocarei o fardo com vocês. Ele tira o fardo pesado nosso e Ele coloca sobre os nossos ombros o seu fardo que é leve. Chega de peso, tira isso aí que está te fazendo ficar pesado. Deixa Deus tocar nessa hora na tua vida. Deixa Ele tirar todo o peso, toda a preocupação. Seja renovado nessa noite. Eu não vou chamar você aqui, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você quer esse renovo, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Você vai sair daqui completamente renovado pelo Senhor. Esse sentimento, essa ansiedade, chega de ansiedade, chega de depressão, chega em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor arranca do seu coração e Ele traz a paz sobre a sua vida. Uma fé que derruba gigantes. Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Se você está aqui nessa noite e o primeiro gigante que você tem que derrubar é viver uma vida longe do Senhor. Se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão para o alto assim, olha. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite. De repente você está aqui nessa noite e você ouviu essa palavra. E o que você precisa mesmo é renovar a sua aliança. Davi era um menino que renovava a aliança dele todos os dias com Deus. Davi não foi o grande rei de Israel porque ele era bonito ou porque ele era mais especial, não. É porque ele renovava a aliança dele com o Senhor todos os dias da sua vida. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? Levanta sua mão para o alto assim, olha. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, se você quer renovar a sua vida diante do Senhor, se você quer ter uma fé que derruba gigantes, uma fé que vai mudar toda a história da sua casa e da sua família. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? Todos que estão aqui estão salvos em Cristo Jesus? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Gente, na conferência Atualize, alguns irmãos me perguntaram se a gente estava com um livro, Casal de Valor, e nós não estávamos. Então nós trouxemos alguns exemplares, poucos. Então se você é casado, se você está se preparando para se casar, lá atrás o nosso livro, que é um devocional para os casais, tem sido uma bênção, muitos testemunhos através desse livro que o Senhor nos deu, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Luciano, quero agradecer essa igreja e que vocês possam vencer os gigantes de vocês, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Tem uma vida? Oh, glória! Temos uma vida, gente, vamos aplaudir ao Senhor! 2 vidas, glória a Deus. 3 vidas, glória a Deus. São 3, aleluias, glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Oh, aleluias. O Ítalo, gente, olha aqui, Ítalo, que presente pra você, meu filho, seu xará aqui. O Ítalo tá renovando a aliança dele. E você, meu amor, qual é o seu nome? E Adriele e Isabelle, olha aí, Isabelle, um presente pra você também, minha filha, que lindo. Vamos orar pelos meninos. Eles estão renovando a aliança deles com o Senhor. A partir dessa noite eles vão vencer os gigantes que estavam tentando intimidá-los. Esse gigante que estava impedindo esses meninos de vencer, de avançar. Em nome de Jesus, hoje está caindo por terra. Hoje Deus está renovando a fé deles. Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos. Deus, os teus filhos têm passado tanta guerra. O Senhor me mostra isso, Senhor. Deus, renova a fé dos teus filhos, renova a aliança deles. Não permita mais que os teus filhos venham se desviar da tua presença. Esconde esses jovens no esconderijo do Altíssimo, que eles possam habitar na sombra do Onipotente. Guarda, Senhor, livra, Senhor, levanta esse jovem com poder e glória. Ora e a cantarabácia, ora e a xerebácia. Deus vai te usar, minha querida, Deus vai te usar. Oraia xerebácia, oricanterebachurirebácia. Deus, nessa noite está quebrando toda maldição hereditária. Toda maldição hereditária, toda palavra contrária contra a tua vida. Oraia xecantarabácia. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida e que eles possam, Senhor, permanecer firmados na tua presença, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Deus é com vocês, viu? Olha aí, olha para trás a nova família de vocês. A figueira não floresça.